Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Casa. É uma alegria imensa estarmos aqui reunidos essa noite para mais uma noite de aprendizado, de reflexão. Hoje temos conosco nosso querido Alexandre de Sene, que fará a reflexão da noite. Antes de começarmos, então, nós vamos cantar o nosso Plaza a Deus e o Pai Nosso. E hoje, ao invés do nosso companheiro Gustavo, que está impossibilitado, com problema na garganta, nós temos o nosso querido Riso, ele que fará as vezes do Gustavo para a harmonia da casa. Então, com vocês, o Riso, o Plaza a Deus e o Pai Nosso cantado. A Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Então, com o tema da comunhão ao testemunho, Alexandre de Sene. Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos envolva nessa noite para que a gente encontre aqui as respostas para os nossos anseios, ali no íntimo nosso, e que consigamos nessas respostas nos tornarmos o fiel trabalhador do nosso Pai Celestial. Porque o assunto dessa noite é exatamente isso, da comunhão ao testemunho. A humanidade, ela
desde sempre, desde que nós temos registros da humanidade, seja por meio de figuras em cavernas, textos e histórias contadas, o homem sempre procurou Deus. No começo, o humano procurava Deus para ficar bem longe dele, porque temia Deus, né? Então queria conhecê-lo, onde ele estava exatamente, para que pudesse estar quietinho no canto, porque Deus era vingativo na visão do humano daquela época. Deus, ele punia, Deus, ele, se não gostasse do seu modo de ser, ou se não gostasse de você por qualquer capricho, você sofria as consequências. E as consequências vinham sempre da natureza, né, no começo. Tanto que nessa busca incessante de Deus, nós criamos as religiões, nós criamos os templos e a gente procurava encontrar Deus ali dentro, e a oração era uma forma que também nós acabamos desenvolvendo para encontrar Deus. E também nós tivemos os sacrifícios, né, humanos, animais, justamente para apaziguar o Deus que a gente temia, mas que é aquele temor como ódio, né? O ódio é que o pessoal fala que é o amor doente. Odeia, mas não quer ficar longe da pessoa, né? Porque não para de pensar nela, né? Pensa manhã, tarde e noite. Então é como a gente se comportava. Era aquela coisa de temia, mas não conseguia parar de pensar nele. Sempre procuramos Deus. E nessa procura incessante nossa, nós vamos citar alguns livros hoje, alguns trechos, mas nós vamos começar com um bem especial, que para mim é o livro que eu mais gosto, que é o livro Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. E para quem não conhece esse livro, apesar de eu citar muitas vezes Humberto de Campos, ele no plano espiritual, ele procura os contos, aquilo que os espíritos falavam no plano espiritual, nas cidades mais iluminadas, sobre histórias de Jesus, sejam elas as que nós conhecemos ou histórias que só entremeiam as que conhecemos, mas da forma mais límpida possível, como que era a proposta do espiritismo, de trazer a luz ao cristianismo para recuperar a essência, a simplicidade do cristianismo lá da época de Jesus, porque nós sabemos que passaram-se 2000 anos e a gente acabou se prendendo muito mais à forma do que é o conteúdo mesmo, ao interior do estudo. E lá, então, esse livro ele trata sobre contos, mas sempre a gente encontra trechos dos evangelhos nesses contos. E esse que eu vou citar, do capítulo 19, que é Comunhão com Deus, ele pega muitos trechos dos evangelhos. Quando eu pedi para a inteligência artificial, inclusive lá atrás, que eu já dei essa palestra há muito tempo, e era o comecinho da inteligência artificial, e eu pedi para ela encontrar todas as citações bibliográficas que se encaixavam dentro desse capítulo, são muitas, são mais de 30 citações dos evangelhos. Então a gente não consegue ter ali exatamente uma frase do evangelho, porque são muitas, mas a essência é integralmente dos evangelhos. E esse capítulo, Comunhão com Deus, o capítulo 19, ele é uma conversa entre João, o mais amado, e Jesus. Então estava João e Jesus ali em Jerusalém, e eles iriam seguir para descer para Jericó, e João, que tinha conversado com os essênios há pouco tempo, para travar uma conversa sobre Deus, ele descobriu com os essênios que eles tinham uma ideia sobre espiritualização. Você se espiritualiza e mantém em segredo. A espiritualização ela é interna e você não compartilha isso. E os essênios eles levaram isso bem a sério, tanto que era tudo mistério, né? E preservaram isso por vários outros povos e várias seitas e religiões. E João, encafifado com isso e querendo cada vez mais estar perto de Deus, em comunhão com ele acaba abordando Jesus sobre esse assunto. É lógico que a conversa dele, lá nesse capítulo, começa sobre oração, perguntando se a oração era mais para pedir ou para louvar, né? Agradecer ou pedir. E Jesus fala que nem tanto um, nem tanto o outro. Na verdade, qualquer um dos dois, a gente está em conversa com Deus. Mas aquele que fica muito para um lado acaba sendo um preguiçoso, e aquele que fica muito para outro é um ignorante. Porque, na verdade, nenhum e nem outro. A gente tem os momentos para cada coisa, né? Mas, na verdade, o que o João queria era saber como ele aproximar de Deus. Primeiro, aonde eu vejo, aonde eu encontro Deus, onde Ele está. E depois, onde Ele está, como eu faço para chegar até Ele. E a partir do momento que eu cheguei até Ele, o que eu faço com
essa chegar até Ele? Porque são 3 momentos diferentes, e a nossa conversa vai ser em cima desses 3 momentos diferentes. Mas a resposta de Jesus para onde está Deus, ela é simples como tudo que Jesus fala. Simplesmente Ele fala isso. Deus, Ele está no santuário na alma, dentro da gente. É num santuário nosso. Então, quer dizer, será que eu precisaria erguer um santuário para poder encontrar Deus? Não. O santuário, ele está dentro da gente. Esse santuário é interno. Veja que Jesus, ele tem momentos que ele fala, se recolhe e ore. Eleve o pensamento a Deus, recolher. E a gente às vezes interpreta esse recolher como um exteriorismo, como a gente teve hábito de fazer sempre, né? O recolher eu vou me fechar num quarto e com a luz apagada, os olhos fechados, eu vou estender o pescoço para o alto, os braços para o alto e derramar lágrimas e falar com Deus. Eu vou comer um prato de alimento e eu faço todo um ritual, um gestual, e naquele momento eu não sou eu, e eu agradeço a Deus, às vezes longamente, por aquele prato de comida, e que também não é. Veja que o espírita, por exemplo, nem tem esse hábito de a gente fazer a oração explícita no momento da alimentação. Entretanto, os que já experimentaram a proximidade, essa comunhão com Deus, é meio natural dele agradecer não só o prato de comida, mas tudo que acontece ao redor dele. E esse agradecimento é constante. É um agradecimento já do interior, no santuário do interior dele. Então a resposta de Jesus para João é o santuário dentro da sua alma. Veja que interessante. Aí então a primeira resposta está dada. Eu já sei onde está Deus. Nos nossos exteriorismos, nós procuramos Deus de diferentes formas. E a gente fica procurando muitas vezes das manifestações nossas públicas, no meio das pessoas. E se alguém desrespeita esse momento, ou se alguém não age como eu, essa pessoa é excluída. Porque Deus não pode te ver, porque você não está agindo da mesma forma. Então, se eu tenho um ritual de nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se eu tenho que ajoelhar no chão em direção a algum lugar e fazer minha manifestação para Deus, e os outros que não fazem isso, eles são os errados, eles são os pecadores, eles estão perdidos e Deus não olha para eles. Em absoluto, nunca Jesus nem demonstrou publicamente algo parecido, nunca ele falou sobre isso, nunca. Tudo isso foi crença nossa, e vejam, são crenças diversas, e não pensemos que nós espíritas estamos livres das crenças, porque muitas vezes, para a gente poder dar um passe, que é uma atitude onde nós estamos em comunhão com Deus, porque nós estamos preocupados com uma pessoa que está ali necessitada de se equilibrar, a gente cria gestuais e que para nós me dá mais força, mas que em nada eu preciso daquilo, porque a minha mente é suficiente. E às vezes eu preciso dos meus estalidos, ficar fazendo barulhinho e com a boca, e às vezes bocejando, que o bocejar também é um hábito, às vezes de uma ideia de que a gente está próximo de uma entidade, que na verdade está mesmo, mas que nós não precisamos de nada disso, exatamente nada, né? Eu nunca esqueço da história que eu acho que eu já até contei uma vez aqui, mas na União com certeza eu já contei, que tinha um centro espírita e todo mundo dava passe descalço. Era hábito, era regra daquele centro. Vai dar passe? Tira sapato. E da onde veio essa história? Porque um dia alguém que não era da casa falou, mas não existe nada disso dentro do espiritismo. Da onde veio isso? E investigando, a pessoa mais admirada do grupo de passista, ele foi o que começou isso. E aí foi investigar, falar, por que tira o sapato para dar passe? Você acha que tem um aterro, que a energia flui melhor, e aí você consegue doar essa energia? Qual foi o motivo? Ele falou, não, meu sapato está muito apertado, eu tirei o sapato. E quer dizer, toda a história começou, admiravam, ele tirou o sapato e virou um gestual. E a gente pega muito disso, né? Tem casas espíritas que não pode vir com a cor que quiser para a roupa, tem que ser a cor branca ou cor clara. E se você aparece com uma cor mais escura, nossa, todo mundo te olha como se fosse o Satanás puro, né? Perfeito, encarnado, que apareceu ali. E o que uma poderia modificar o nosso estado de alma, né? O que uma roupa modificaria? E mais ainda, né? Se a pessoa aquele dia ela não tem uma roupa limpa, branca, ela não vai trabalhar porque ela não tem roupa. Imagina que a gente precisa disso para poder ir um dia trabalhar ou um dia se beneficiar de alguma coisa numa casa religiosa. Então, a busca por Deus, achar onde Ele está, é uma coisa que se materializou demais e ficou muito estereotipada e ficou
no exterior, o que não tem nenhum sentido. Mas aí vem uma segunda pergunta, né? Então eu sei onde ele está, mas como que eu encontro ele? Porque uma coisa é você saber que Deus está lá no céu, mas como que eu encontro? Eu tenho que levar minha cabeça para o céu e encontrá-lo? Mas a primeira resposta de Jesus já mostra: não precisa olhar para o céu, porque ele está dentro de você, ele está na sua consciência. Aliás, essa é mais uma das sabedorias do nosso Pai Celestial, que é a máxima do universo, né? Ele colocou a centelha dele na gente mesmo, e a manifestação de Deus dentro da gente é a consciência. A gente está fazendo errado, mas tem uma coisinha lá dentro que fica sempre clicando na gente, falando que está errado. A gente sabe que está errado. Veja, o nosso cachorro sabe que está errado. A gente tem coisa que a gente fala: não faça isso. Ele vai e faz, mas ele fica com aquela carinha olhando para a gente de rabo de olho, né? Se o cachorro, que ainda não completou o processo evolutivo dele para chegar até numa forma humanoide como a nossa, ele tem essa compreensão de que ele está errado, quem dirá nós, que temos essa centelha dentro da gente? Ali já existe uma sensação, e não é nem uma coisa que fala internamente, é um mal-estar. Veja que as pessoas que vivem fora do caminho proposto para elas, e óbvio que o caminho proposto, antes dela encarnar, é o caminho para a evolução dela. Quando ela sai do caminho proposto, ela vive em ansiedade. Então, o próprio fato da ansiedade, aquela ansiedade constante, de não conseguir dormir muitas vezes, é um significado para ela de que, opa, eu preciso rever o caminho que eu estou trilhando, porque talvez em algum momento, e se ela refletir e pedir com fervor, ela descobre qual é o momento. Ela desviou do caminho que ela tinha que seguir. Às vezes a profissão dela era para ser uma, mas ela, imbuída dos pensamentos dela, reforçada por familiares, por amigos, ela acabou seguindo outro, não por aptidão ou pela missão que ela tinha, mas seguiu porque não dá dinheiro esse caminho, vou por outro. E às vezes foi influenciada, inclusive. É óbvio que a pessoa influenciada não tira a responsabilidade dela, é dela. Ela se deixou influenciar porque a gente é influenciado todos os dias, a todo instante, por todo tipo de espírito, seja ele bom ou ruim. Nós somos influenciados, mas a escolha final é a nossa sempre, se ela deixou se conduzir. E aí ela não se encontra, não se acha, as coisas não fluem, e o caminho foi desviado lá atrás, já começou na profissão. Alguns acabam nem progredindo, outros progredem, mas são sempre infelizes profissionalmente. Quantos que no desespero das crendices pessoais, de que se eu não tiver um relacionamento e formar uma família até os 30 anos, eu não vou ser mais feliz, e acaba entrando em qualquer tipo de relacionamento só para o fato de eu preciso compor uma família. A família se forma naturalmente, é uma coisa natural. Eu encontrei uma pessoa, os dois se acharam que querem levar um projeto juntos, os filhos apareceram. Às vezes você vê que a pessoa às vezes até controla o filho por não ter, e tem. Veio sem o consentimento dele. Ele não foi planejado. É a frase que a gente mais escuta para o terceiro, quarto e quinto filho, né? Atualmente. Antigamente não, né? Era 16 e ainda a pessoa estava planejando o filho. Ela só não teve mais porque a biologia dela já não aguentava mais mesmo, né? Não tinha nem óvulo mais ali disponível. Então, mas veja, ali tudo teve o consentimento, né? Então, nós precisamos entender que para encontrar Deus, nós temos um caminho certo para fazer. E ainda o nosso livro, o capítulo 19, vai responder isso. Porque lá nós vamos ter no final desse capítulo, João ainda querendo entender mais sobre como fazer a comunhão com Deus, ele pede para Jesus, falou assim: um dia o Senhor me promete que vai me dar um exemplo real na vida prática de como eu posso entender melhor isso? E Jesus falou: eu te prometo. E aí, nessa caminhada que eles estavam fazendo até Jericó, eles encontram um lavrador naquele terreno árido. Estava lá, como era típico da região, né? Sem chuva, as árvores retorcidas, porque elas tinham que se adaptar à condição climatológica daquele local, como o nosso cerrado é mais ou menos, né? E a hora que eles encontram ao longe, se ele vê um lavrador, Jesus pede para sentar ali perto dele. E esse lavrador, esse agricultor, ele estava lá cavando um buraco. E aí Jesus pergunta para ele: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou cavando um buraco para encontrar água. Ele falou: por quê? A chuva aqui não vem em muita frequência? Ele falou: não, aqui chuva é escassa. Ela é quase uma bênção de Deus aí quando acontece.
E ele falou: e você está fazendo isso porque você sabe que tem água? Ele falou: não, eu tenho certeza que tem água aqui, eu só estou aqui trabalhando para achar essa água. E ficou lá cavando, estava lá suando, né? Entre os suores, lágrimas e o trabalho, ele estava procurando. E aí Jesus aproveita aquele momento, como tudo Jesus, né? Essa história não existe nos evangelhos, mas ela é perfeitamente adequada para o que Jesus dava de exemplo, que ele usava muito das coisas do ambiente onde ele estava. E deve ser um dos contos que tem lá no plano espiritual, que talvez é um acontecimento não narrado. Mas Jesus, ele aproveita e fala: tá vendo, João? Ele está aqui, ó, num lugar onde não tem chuva, mas ele está cavando com a certeza de que ele vai encontrar água, no esforço que ele tem. E entenda que esse ambiente árido que está aqui é a alma humana. Essa é a alma humana. A chuva é a bênção de Deus, é a beneficência dele, é a intervenção dele em nosso favor, a compaixão. O lavrador são aqueles, os espíritos, as almas que batalham para encontrar Deus. E a água, e aí de repente quando está falando isso, a água começa a jorrar ali. Ele finalmente encontrou. E a água é a água viva, que é Deus. E olha que interessante, veja que a água ela está no céu e no solo, ela está nos dois, na terra aqui e no céu. Lá no céu, de vez em quando, mesmo a gente não encontrando Deus, ele joga as bênçãos dele sobre nós, mesmo a gente não encontrando ele. Mas a hora que ele cava o poço e por esforço dele mesmo ele encontra essa água, a água viva, aí sim ele tem para ele a mais importante das águas, que é aquela água que finalmente o tanto procurou e encontrou. Como Jesus fala para a samaritana quando ele senta à beira do poço e que pede água para ela, né? Ele fala para ela que se essa água que ele vai beber, isso daí ele vai ter sede de novo. Qualquer um que bebe essa água tem sede, mas a água que ele vai dar, a pessoa nunca mais vai ter sede, nunca mais. E aí, ainda depois de beber essa água, a fonte viva vai jorrar da pessoa. Fonte viva vai jorrar de dentro para fora, de dentro para fora. Ele tem vários exemplos de água viva, e todas elas, se nós olharmos nos evangelhos, elas tratam de interior para fora, interior para fora. A água viva. Não é à toa que o exemplo que é usado no capítulo 19 é a água, porque essa é a exemplificação de Jesus o tempo todo sobre a água que não dá sede, a água que jorra e você tem ela em abundância. Esse é o momento que a gente encontra Deus, aquele momento que a gente vem cavando o quê? Cavando o nosso orgulho, cavando o nosso egoísmo, cavando a nossa indiferença, cavando as vaidades e todas as coisas que, o ressentimento e as mágoas, todas as coisas que nos impedem de chegar na essência. Essas coisas que elas não pertencem à nossa alma, porque nós somos criados simples e ignorantes, e a ignorância a gente vem com a vivência, a gente vem desfazendo, mas a simplicidade a gente só consegue por meio de decisão contínua, da gente estar procurando algo muito maior do que a gente mesmo, muito maior do que o nosso mundo ao nosso redor. Imagina se o mundo fosse a nossa existência, que coisa limitada, para começar do nosso corpo físico, que impede a gente de seguir adiante, que impede a gente de, se eu quero estar aqui e chegar lá na Vila Resende ou na Santa Terezinha, eu vou gastar um bom tempo, mas se eu não tivesse corpo físico, eu pensei já estou lá, eu pensei já estou auxiliando quem eu precisar ou buscando a informação que eu necessito, que o mundo tem evoluído cada vez mais para isso, né? Veja que a gente começa hoje com as pessoas mais afins, uma pensa na outra e aí essa outra liga para a gente. Do nada, você está pensando nela, o telefone toca, você fala, não é possível. Ou não, você fala, não, eu sabia que ela me ligava, porque são assim. Só que esse mundo de regeneração que a gente vai entrar, a telepatia vai ser o nosso celular. Nós não vamos ter mais máquinas para isso, porque simplesmente o fato de a gente pensar em uma pessoa num planeta que já está em outro nível, a gente já está comunicando, e aí o pensamento vai ser muito mais fácil da gente lidar com ele. E as máquinas vão ser usadas para outras coisas, cada vez mais sofisticadas, mas celular ele tem dias contados, não vai jogar fora não, tá gente? A gente precisa dele ainda, mas ele tem dias contados, porque ele não vai fazer parte da nossa existência. Como a gente vai olhar no futuro e ver os primórdios das nossas tecnologias, como a gente era rudimentar, mas que fez parte, né? Então, para encontrar a Deus, nós precisamos cavar, tem que cavar, e cavar, e cavar. Mas olha que interessante onde está a fé, a certeza de que eu vou encontrar água. A fé, esse é o papel dela. Entretanto, o que adianta de eu ter a certeza e ficar sentado? O que adianta eu ter certeza e relaxar e ficar lá esperando Deus aparecer? Lembra da história da pessoa que estava em casa e começou uma enchente e a água subindo e ela foi para o telhado.
E a água subiu até o telhado, mas continuou subindo. E aí passou um barquinho e falou: vem para cá. Ela falou: não, Deus vai me ajudar. E o barco foi embora, porque ela não quis ajuda. Aí veio, a água subiu mais, já está na barriga dela. Um helicóptero joga a escada e fala: sobe. Não, Deus vai me ajudar. O helicóptero vai embora, ela morreu afogada. Deus ajudou, ele mandou o barco e o helicóptero. Mas não, é assim. Eu já dei palestra na União de mensagenzinha que o taxista me entregou, mensagem evangélica, e que eu olhei e falei: nossa, eu adorei essa mensagem, vou usar na palestra. Onde? No Centro Espírita. Acho que ele arrependeu na sequência, né? Porque a intenção dele era me levar para a igreja dele, e eu usei o que ele fez para um Centro Espírita. Mas de qualquer forma, olha só, era uma mensagem que veio de alguém que talvez eu pudesse desconsiderar, porque não estava na mesma religião minha. Não, imagina, Deus usa dos humanos para chegar até a gente. Toda a informação que chega para a gente vem das pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas pessoas próximas, e muitas vezes estão inabilitadas, porque infelizmente as pessoas próximas têm elas sedimentam coisas em relação a gente que é difícil de transpor, mas o desconhecido não sabe quem somos nós. Então, se ele está mais leve, ele passa informação, e vem dos humanos mesmo essas informações, vem deles trazendo as informações necessárias. Eles também são como chuva que vem trazendo a informação do nosso Pai Celestial. Mas nós já sabemos onde Deus está e sabemos como encontrá-lo, mas a partir do momento que eu encontro, o que eu faço? Porque até aí é comunhão, e eu posso estar em comunhão com Deus. A oração mas a oração ela não é para ser a súplica externa, ela é para ser um estado constante, e ela não é para ser aquela coisa sentado passiva, é um trabalho constante. A gente está em oração trabalhando. Também não podemos ter aquela ideia que às vezes o espírita tem: Deus sabe tudo, eu não preciso falar com ele. Claro que precisa, porque nós estamos aqui para justamente desenvolver são duas coisas que nós precisamos urgentemente na nossa existência, e esse urgentemente pode durar 4.000 anos, 6.000, nós temos uma eternidade, mas nós precisamos desmoronar na nossa alma o egoísmo e o orgulho. E como que eu vou desmoronar o orgulho se eu não peço? Como que eu vou desmoronar o orgulho se eu não converso? O próprio fato de eu colocar a minha existência de uma forma inferior à existência do Pai Celestial é um ato de humildade, desde que venha com ação. Porque o que adianta eu achar que eu sou inferior a Deus, mas eu trato as criaturas dele com desdém, com maldade? Todas as pessoas que estão ao redor, as árvores e os animais, são criações de Deus. Se eu trato mal uma planta, um animal ou uma pessoa, eu estou tratando o próprio Deus mal, porque são criaturas dele. Ele criou, ele não destruiu. Quem me dá o direito de destruir? Quem me dá o direito de maltratar? Ele que não fez isso. E pelo contrário, o processo de humidificação, da gente criar a humildade em nós, é um processo de atividade, onde no fato de eu encontrar uma pessoa necessitada, por qualquer motivo que seja, eu fazer o que estiver dentro do meu alcance para amenizar o sofrimento dela. Eu não posso tirar o sofrimento dela na maioria das vezes, porque faz parte dela. Se ela tem uma doença, eu não consigo tirar a doença e passar para mim, mas eu posso amenizar a situação dela. Uma pessoa que é abraçada já melhorou muitas coisas na existência dela. Se eu consigo administrar um remédio para ela, pode diminuir uma dor naquele momento. Se ela não consegue usar os braços, eu posso pôr a colher ou o garfo na boca dela para aquele instante. Olha, eu fiz um trabalhinho de nada, mas aquilo lá pode ter auxiliado ela e mudar o jeito de pensar dela e tomar um novo rumo naquela situação de sofrimento, simplesmente por um ato pequeno. Então, saber onde ele está e encontrar Deus é um trabalho contínuo, mas saber o que faz com isso é o testemunho. A comunhão é o que nós falamos até agora, o testemunho é daqui para frente. Bom, aí nós vamos precisar mudar um pouco o livro, tá? Então nós vamos agora para a Vinha de Luz, capítulo 4, em silêncio, tá? Então esse livro, Emmanuel, Chico Xavier, mudamos o autor, inclusive saímos de Humberto de Campos, tá? Que ele é linguagem mais simples e ele é muito evangelho. Vamos para Emmanuel, linguagem sofisticada, e ele é mais firme no tratar, ele é mais retilíneo, não é frio, tá? Porque ele não é frio, mas ele dá a aparência de ser. Que aliás a gente tem passagens com o Chico ótimas, Para que você está com essa peruca? A minha aparência cuido eu, ele fala para ele. Mas tá ridículo, Chico. A minha aparência cuido eu.
Ué, mano, era prático. O que importa se tem cabelo ou não tem? A minha aparência cuido eu. Então veja, aí Chico, vai cair, vai morrer no avião, né? Vai cair o avião na turbulência, vai cair, vão morrer todo mundo. Chico, fica quieto, você está assustando os outros, todo mundo te conhece. Então, se você falando que vai morrer, é porque vai mesmo, né? Porque Chico falando. Aí ele não, mas você vai cair esse avião, mas então morra com educação, né? Até o Chico falou, como que morre com educação? Né? Isso eu não sei fazer morrer com educação. Vai morrer, então morra com educação. Então veja que ele parece frio, mas ele é direto, ele já perdeu todas aquelas bobeiras nossas, né? Ai, que medo de um dentista, sofre por antecipação, chega lá, uma pitadinha na boca, nem sofreu nada, mas sofreu, né? Semanas antes, né? Vai tirar sangue, já desmaia antes, já, né? Ou esticou o braço, já está em processo de desmaio, né? Vai ficando branco e desmaia. Estou falando por mim tudo isso, tá? Sou eu, assim. Estou falando com exemplo próprio, que eu sou exatamente isso. Eu lembro a última vez na Previlab lá, eu só via o pessoal gritando, ajuda, desmaiei, não tinha percebido. Agora eu só tiro o sangue deitado na sessão de ginecologia que tem lá. No dia que vocês passarem lá, vocês vão me ver deitado lá tirando sangue, que eu desmaio, tá? Agora vai ficar com medo do púlpito também. Mas encontrou Deus, o que fazer? Então, vamos recorrer a esse capítulo 4 de Vinha de Luz, em silêncio. Olha que interessante ali, porque vindo um pouquinho antes, nós vamos ter o momento em que talvez esclareça o início do nosso testemunho. Mateus 5, versículos 14 até 16. Vocês são luz, a luz do mundo. Jesus fala. Não se coloca a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, para que ilumine a casa e que todos possam ver a luz para glorificar Deus. Ó, que passagem complexa e interessantíssima. Se você tem a luz, ali nós vamos ver Jesus falando, você não pode esconder essa luz, você tem que pôr ela em evidência, mas não para você se sobressair, as pessoas aplaudirem você, para exaltar Deus, não a gente. Ó, então muda tudo. Então tem um momento que fala de a gente mostrar a luz, parece que a gente tem que se vai descer, né? E é justamente isso que o capítulo 4 de Vinha de Luz fala, em silêncio, porque é fácil a gente praticar caridade para que todo mundo veja. Isso é fácil. Aliás, a maioria das vezes a gente faz isso para ter aplauso, para ser reconhecido. A gente quer ser visto. Agora, difícil é você praticar a caridade escondido. Praticar a caridade sem as pessoas verem. Esse é o difícil. Veja, o Ayrton Senna, ninguém sabia que ele tinha tanta atividade de caridade. Não tinha nem ideia. Só fomos saber depois que ele desencarnou. E a gente conhecia ele lá com as namoradas, a gente conhecia ele como vitorioso, mas não conhecia o lado dele de caridade. E só veio à tona pós-morte. Ele conseguiu esconder bem. Talvez a família dele com certeza conhecia, mas nós não. E talvez quem fosse mais próximo. Já por outro lado, quanta gente que a gente vê a caridade que ela pratica só, e depois que desencarna a gente nem sabe o que sobrou. Mas tem gente que só vê a caridade que ela pratica o tempo todo, publicamente. Esse é uma coisa, e também pouco importa o que os outros fazem, nós temos que procurar na gente isso. Então veja que nós estamos falando de uma passagem, Mateus 5, 14 a 16, que tem que colocar a luz em evidência, mas para Deus. Agora, vem o Emmanuel e vem e fala que a gente tem que praticar tudo que a gente vai fazer, tem que fazer escondido, em silêncio. E olha que interessante, parece um contrassenso, parece não falando o oposto do outro, mas não. Veja que Jesus ele complementa. A luz tem que ser vista, mas para glorificar Deus, não a gente. Essa é uma reflexão extremamente importante. E Emmanuel, nesse Em Silêncio, ele fala que o verdadeiro cristão, o verdadeiro que encontrou a luz e agora vai começar a usar, ele trabalha ativamente para Deus, quieto, em silêncio e especialmente exercitando o silêncio da alma. E o Francisco de Assis, ele fala que para a gente pregar o tempo todo o evangelho. Olha que interessante o que ele fala. Pregue o tempo todo o evangelho. E se for necessário, fale. Quer dizer, o pregar o evangelho por Francisco de Assis não é sair falando, é exemplificando. Agora, se chegar uma hora que for necessário, só se for necessário, aí fale. Mas então, quer dizer, pregar não é falar, pregar é fazer. Pregar é testemunhar
Deus é praticar, é trabalhar, é fazer como aquele agricultor, cavar, cavar, cavar. Ele tinha fé, porque ele sabia que ia encontrar água, mas ele não ficou na fé só. Cavar, cavar, desvencilhando dos nossos defeitos, dos ressentimentos, do orgulho, do egoísmo, do medo. Não podemos esquecer de medo, tá? Porque medo é um problema grave para a gente poder encontrar água viva. Eu falo sempre isso e vou falar aqui de novo. Nós viemos, nesse processo de transição planetária, indo para a regeneração, nós viemos lá de trás, eliminando a vingança do planeta. Então os espíritos vingativos cada vez mais, eles já não conseguem reencarnar, tem bastante dificuldade. A gente tem pessoas que têm ressentimento, mas a vingança mesmo, como a gente tinha nas narrativas de livros antigos, já está desaparecendo da Terra. Os magoados estão ficando doentes, doença física, os tumores estão muito relacionados com doenças, com ressentimentos, com mágoas, então estão saindo também, porque não conseguiram esquecer. Como que a gente sabe se a gente tem ainda mágoas? É só lembrar o passado. Se ficar lembrando o passado e daquelas coisas que foram difíceis, a gente ficar chorando, não esquecemos ainda. Mas se a gente lembrar do passado e falar, nossa, parece outra vida, e aquilo já não mais comove a gente, nós esquecemos de verdade. Então o fato de a gente começar a contar uma história lá do passado, da pessoa que eu queria ganhar a Barbie e não me deu a Suzy, eu queria a Barbie de qualquer jeito e não ganhei e chora, não perdoou. O perdão ainda não existe. Mas se a pessoa ela lembra daquilo e aquilo, ela até vê as próprias experiências daquilo, aquilo já não tira mais lágrima dela, o perdão existiu. Se a pessoa fica voltando sempre lá atrás, não tem como ela não desenvolver um tumor. Não tem como. O tumor é o que hoje para a nossa existência? O tumor ele é o encruado, o pensamento insistente em alguma coisa. Veja que tem pessoas que têm tanto ressentimento de outra, que o tumor, quando ele é retirado, ele formou um dente dentro do tumor, um dente perfeito. A pessoa praticamente, de tanto pensar no outro, do ressentimento, ela estava construindo aquela pessoa dentro dela. E o tumor era uma construção mental, que ficou material, de tanto, num planeta onde a matéria já não tem mais tanto efeito sobre nós, cada vez menos. Todo pensamento muito materialista, ele acaba se concretizando de alguma forma, e ele vai materializando em forma de tumor. Então, não tem mais espaço para mágoas e ressentimentos na Terra, mas daqui para frente nós vamos ser cobrados dos nossos medos. Não vai ter espaço para medo, porque senão a gente não consegue cavar até a água viva. Não tem como. Então nós vamos ter que... eu tenho fobia disso, daquilo, eu vou ter que me virar com isso. Eu tenho que aprender, porque as fobias nossas, elas estão relacionadas com a não aceitação do fim que nós tivemos em outra existência. Eu não admiti que Deus me desse um fim daquele. E aí a gente acaba, na nossa raiva que a gente fica interna, a fobia ela é traduzida disso, porque ainda a gente não conseguiu se resolver com relação aos problemas do passado. Ninguém tem medo de bicho que voa ou de bicho que é molenga à toa. Isso daí tem uma memória lá do passado. Tinha uma senhora da casa do vovô lá em Ribeirão Preto, que ela tomava 18, 20 banhos por dia. Toda hora ela falava, ai, tô suja. Não tinha nenhuma sujeira, mas ela se sentia suja. Ela gastava sabonetes e sabonetes, era mais de um por dia. E no trabalho mediúnico dessa casa, eles viram que ela foi enterrada viva na existência anterior. Ela nunca perdoou essa situação, e a fobia dela e a patologia que ela desenvolveu mental era da não aceitação. Enquanto a gente não aceita aquilo que, se Deus permitiu que a gente passasse por aquela situação, primeiro nasceu na gente, nós que chegamos até aquela situação. A nossa atitude, o nosso hábito, o nosso jeito de ser nos levou àquela situação. Ninguém é enterrado vivo sem ter um histórico disso daí. Aconteceu isso por um motivo, senão Deus nunca permitiria. Mas se nós chegamos até ali, tinha um aprendizado daquilo, mas nasceu na gente. Quanto mais difícil é o nosso passado, mais difícil é o aprendizado que nós temos. Não tem outra opção. É lógico que o amor cobre a imensidão dos pecados do mundo. À medida que eu vou melhorando em amor, eu vou diminuindo todas as sequelas do meu passado. Toda alma que errou muito, ela é sequelada. A gente pode sair da drogadição. Claro que a gente pode, por exemplo. Eu posso sair da drogadição, eu posso sair do tabagismo, posso sair do alcoolismo, posso sair da sexolatria, posso sair do glutonismo. E muita gente sai, mas vai ter sequela. Não tem como a gente imaginar que eu fiquei sem sequela. E a sequela ela não é depurada na existência, a gente vem depurando de uma existência para outra. Porque a sequela nos lembra, cuidado, porque você tem chance de voltar para esse caminho de novo. Cuidado, é bom que tenha.
Uma pessoa que foi alcoólatra em vidas seguidas, se ela está querendo melhorar, ela vai ter sequela, e o fígado dela não vai ser bom nas vidas subsequentes, porque é uma ajuda à sequela. A sequela mostra para ela que ela tem que tomar cuidado naquele campo. Então, assim, você veja que as igrejas evangélicas, muitas pessoas que viviam na criminalidade, o que fosse, elas estão lá e falam que estão limpas. Então, ótimo, e foi excelente que aconteceu isso. Algum dia tem que acontecer, mas não tem como limpar as sequelas. Porque as sequelas eu só vou limpando com a afirmação de que eu realmente estou seguindo um caminho diferente. E isso não dá para falar de noite por dia. Eu só consigo falar durante a minha peregrinação nas existências. Aí chega um dia que a gente está sem as sequelas. Claro, mas eu preciso me esforçar para isso. Ninguém faz assim da noite por dia. Por que as religiões prometem facilidade, estão lotadas? Porque todo mundo quer resolver o problema sem esforço. Agora o Espiritismo deixa bem claro para a gente: tudo que nós plantamos nós vamos ter que colher. E se eu plantei espinho, eu vou colher espinho, não tem como colher feijão. Mas eu posso plantar feijão agora para depois do espinho eu colher feijão. Ó, que maravilha! Então eu sei que o espinho é inevitável, ele vem, mas eu posso colher feijão depois. E depende do que eu fizer agora. Então tem que começar algum dia. Bom que saíram dos vícios, mas tem que ter a consciência de que uma hora eu vou ter que colher isso. E olha que interessante, não é à toa que Dimas, que estava do lado de Jesus na crucificação, Jesus tem aquela frase, fala que ele vai estar do lado direito dele, e não falou isso para os filhos de Zebedeu, não falou, que são 2 discípulos dele. Quando a mãe pede, meus filhos podem te seguir, desde que você prometa que um vai estar do seu lado direito e o outro do lado esquerdo. Ele falou: eu não posso prometer isso, quem pode falar isso é meu pai, eu não. Mas para Dimas ele falou, pois eu te falo que hoje mesmo você vai estar do meu lado. Mas por quê? Para um ladrão ele falou, para os 2 que são discípulos não falou? Porque aquele ladrão, é o que ele falou: eu estou aqui porque eu fiz por merecer, mas o Senhor não. Ele estava consciente que ele estava sendo crucificado pelo mal que ele fez. E é isso que a gente tem que ter na nossa mente. Não é porque eu virei espírito ou trabalho muito no espiritismo que eu não estou livre do meu passado. Vai chegar uma hora que eu tenho que colher. Veja que o próprio Chico Xavier sofreu com algumas intervenções cirúrgicas. Divaldo Pereira Franco sofreu. E o próprio Jerônimo Mendonça passou a vida inteira sofrendo com o passado dele, mas trabalhando. O que ele estava fazendo, Jerônimo Mendonça fazendo nessa vida? Plantando para o futuro. Mas o que a vida dele, cheia de problemas de saúde, era a colheita do passado. E é o que ele afirmou. Como ele tinha um problema de sexolatria muito desequilibrado na vida anterior, ele falou: graças a Deus que eu sou todo deformado e não posso sair da cama, porque eu tenho certeza que se eu fosse perfeito eu ia de novo cair no meu desequilíbrio. Ele sabia, era cônscio disso. É o bom ladrão. Ele estava ali consciente de que ele estava passando era consequência do espírito dele, e mais ainda ele não estava preparado para sair daquela situação. Mesmo que Jesus aparecesse e pudesse curá-lo, ele compreendia que não poderia ter a cura ali, porque ele precisaria ainda estar naquela situação. É como a gente, a doença ninguém quer, claro, mas quando ela vem, a gente vai fazer de tudo para curar, mas não ficar revoltado com ela, porque a persistência dela é o melhor para nós quando ela acontece isso. Se ela não persistiu, não precisava, mas se ela está persistindo, ela é uma possibilidade da gente não cair. A doença é uma possibilidade de não queda. Veja, o envelhecer nosso é uma possibilidade de não queda, porque se eu desencarnasse em tenridade, eu poderia continuar orgulhoso como eu era, mas o envelhecer quebra qualquer orgulho. A pessoa precisa pedir mais para os outros ajuda, ela tem que ceder mais, ela já não consegue entender muitas coisas porque a audição alterou. O envelhecimento é uma batalha contra o orgulho, mas veja que tem muitas pessoas no envelhecimento que continuam orgulhosas, brigando, gritando, exigindo, e ficando sozinho, sofrendo mais e mais, porque não se deixou que o envelhecimento cumprisse o papel dele, da pessoa diminuir, da pessoa aprender a lidar com a humildade que a idade faz a pessoa lidar. E quanto mais ela vive, mais ela está tendo a oportunidade de poder lidar. Certa vez perguntaram, eu vi na TV perguntando, um senhor que tinha feito 100 anos falou: qual que é o segredo, de viver até 100 anos? Ele falou: é só não morrer. E é verdade, só não morrer. E ele devia estar desejando não morrer, porque talvez ele compreendia que quanto mais anos de idade ele tivesse,
ele poderia estar ainda aproveitando mais para quebrar o orgulho e as limitações que o corpo dele vai colocando, ele vai aprendendo com essas limitações, vai diminuindo e se preparando para uma nova existência. E uma pessoa que vai envelhecendo, ela tem a oportunidade de se renovar intelectualmente, como a gente tem muitos artistas que morreram com 90 e tantos anos, Cid Moreira mesmo, e ficou estudando inteligência artificial até o último dia da vida dele. Aí uma pessoa que não é espírita fala, mas para que fez isso? Vai morrer? Não vai servir para nada. Imagina, chegou no outro plano já compreendendo inteligência artificial, continua estudando, reencarna prontinho, né, para o novo mundo aí. Adiantou o processo. E com certeza, onde acende uma luz, seja intelectual ou moral, a gente tem ali um monte de espíritos de luz. Bom, que nós consigamos, na gente mesmo, cavar fundo na nossa alma, para encontrar a água viva que nós estamos precisando. Que a gente saia daqui com essa disposição, e que esse cavar vai eliminando da gente esses ressentimentos, essas coisas que ficam perturbando a gente, os medos, né? As nossas bobeiras de orgulho e de egoísmo, de querer o pedaço maior, de querer a parte maior, de querer a nossa parte. Esquecer essas brigas por herança que não tem sentido nenhum, porque não é nem nosso. Esquecer que um tem mais que o outro, esquecer que a gente que tem um sonho, que quer realizar um sonho material nessa existência. Será que essa existência que nós temos, ela vale a pena a gente lutar por sonhos agora, na fase que está o planeta? Será que vale a pena eu querer ter tanta coisa agora na fase que a gente está no planeta? Será que a gente não está enxergando que o planeta está em ebulição e a gente não está, às vezes, contribuindo com os nossos, no mínimo com os nossos desejos e maneirando ele, porque não tem espaço para isso no planeta hoje? E que a gente consiga cavar fundo para encontrar essa água viva. E quando encontrar água viva, que Deus nos ilumine para que a gente transforme essa água em luz. Que assim seja.